96, é? Isso. Vocês já estão vendo a tela, né? Uhum. Sim. Certo. Então, a gente encerrou a aula passada com essas doenças aqui, que são causadas graças à falta de saneamento básico. Então, assim, água contaminada, alimentos contaminados, a falta de uma coleta de esgoto adequada é capaz de causar uma série de doenças causadas por bactérias e por vermes. Aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, baseado no que a gente viu na aula passada. Qual seria a melhor forma da gente prevenir esse tipo de doença? O que é que vocês acham? Prof, Sim? deu uma travada a sua foto aqui, seu vídeo. Ah, foi? Professora, a senhora falou, professora, Foi. a senhora falou Tá, alguma então eu coisa? vou repetir. Repita aí, que eu também não escutei não. Então, olha só, a gente falou de uma série de doenças na aula passada, né? Doença de Chagas, teníase, barriga d'água, dengue, leptospirose. E todas essas doenças são chamadas de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Tanto que tem essa sigla aqui em cima, chamada DRSAI, que é como está também no livro de vocês. Doença relacionada ao saneamento ambiental inadequado. Eu pergunto para vocês, qual a melhor forma da gente prevenir esse tipo de doença? Melhorar o saneamento ambiental? Também. Mas vamos dizer assim, por exemplo, vamos para pensar em pilõezinhos. A gente tem água encanada, por exemplo. E a gente tem também, pelo menos em algumas casas, não em todas, obviamente, que a gente sabe que não em todas, mas em algumas casas a gente tem a coleta de esgoto. É para fazer alguma coisa, professora? Por enquanto, só responder uma pergunta que eu acabei de perguntar, Jonathan. Eu quero saber qual a melhor forma da gente prevenir as doenças que estão relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. E aí Hillary respondeu melhorar o saneamento ambiental. Mas às vezes, mesmo a gente tendo saneamento ambiental adequado, muitas vezes as pessoas não fazem por onde e acabam contraindo essas doenças. E às vezes a gente não tem escolha, porque numa cidade como Pilões, por exemplo, nem todo mundo vai ter água encanada. Às vezes acontece, pessoas que moram mais isoladas, por exemplo. Essa pessoa que não tem água encanada, o que é que ela pode fazer para não pegar essas doenças? O que é que vocês acham? Acho que muitas, porque nem todas têm água encanadas. Mas aí o que é que essa pessoa pode fazer, Gabriel, para prevenir de pegar uma doença dessas? Ter muito cuidado. Que tipo de cuidado? Não deixar água suja, assim, lixo, água coberta, suja, essas coisas. Uhum. Com relação aos alimentos dela, por exemplo, ela pode simplesmente chegar lá na feira, pegar as coisas e comer de qualquer jeito?
Não, quando pegar sobrar a comida, joga fora. Não deixar ali. Professora? Oi. Nada não. Oxente. Eu não entendi foi nada. Ele queria falar uma coisa e parou. Não, olha só, gente. Então, a profilaxia dessas doenças, principalmente para quem não tem saneamento ambiental adequado, ou para quem tem, é sempre lavar bem as mãos e os alimentos. Se você não tem água limpa em casa, por exemplo, o que você faz? Você ferve a água. Que é para matar bactérias e protozoários que estão lá. Lembra que eu falei aula passada que tem algumas doenças que você pega ingerindo alimentos contaminados, como... deixa eu ver aqui uma que tem no livro de vocês. Ou no caso, pronto. Amebíase e cólera. Água contaminada com esses bichos, com a bactéria e com o protozoário. Ou então alimentos sujos, por exemplo. Tem também aquele verme da teníase. Se você comer a carne de porco mal cozida ou de boi, você pode acabar pegando. Tá? Então, cozinhar muito bem os alimentos é outra, entendeu? No caso, né? Isso aqui que não depende só da gente. Ter água de boa qualidade, aí é uma coisa mais de infraestrutura da cidade. Então, a cidade ela tem que ter essa cobertura maior de água de qualidade para uma população. E também o sistema de esgoto adequado. Olha só uma coisa interessante que eu estava pesquisando sobre pilõezinhos, aí eu entrei lá no site do IBGE e tem lá a cobertura de esgoto. Deixa eu entrar aqui, IBGE, vou mostrar para vocês. Eu estava pesquisando para ver quantos habitantes tinha Pilõezinhos, para saber se tinha crescido mais o número de habitantes e tal. E aí eu acabei vendo mais coisas. Cidades e estado. Deixa eu ver se eu encontro aqui Pilõezinho. Então, olha só, população estimada 4.955. Eu achei que fosse mais. Aí tem alguns dados bem interessantes, como mortalidade infantil, por exemplo. Então, a gente vê que esse gráfico vai até 2017, mas teve momentos em que morreu mais crianças. Aí depois de 2008 para 2010 caiu. Aí subiu aqui em 2016. 2017 caiu de novo. Vocês vão ver aqui mais na frente que isso está relacionado também a indicador de saúde, tá? Então tá bem atualizado aqui, ó. Pilõezinhos aqui no mapa, Prefeita Mônica. Deixa eu ver aqui. Tem algum canto que eu vi a questão de saneamento ambiental. Aqui, com relação ao dinheiro que está entrando, a quantas pessoas ganham em média. Deixa eu olhar, acho que não foi aqui. Até que enfim que o Japireto entrou. Eu tinha ligado pra tu tanta vez, pra que tinha aula. E aí, Gustavo, porque eu beleza? tinha saído. Eu cheguei agora. Professora, por que a senhora não veio ontem? Ô, meu amor, Ele foi um por dentista. vários motivos. Um Professora, dos principais é que é o seguinte. Eu
Professora, bom dia. Bom dia. Aqui é a mãe de Tiago. Será que Oi. não tinha como ele dar uma saidinha para tomar a vacina de HPV que vai ter aqui em cima? Senão ele vai Pode perder. tomar. Pode tomar que é importante. Aí chegou agora, entendeu? Tá certo. Vai lá, toma vacina. Todo mundo já tá vacinado, Dá para gente, do ele ir? HPV? Dá Eu não, tempo, que eu não fui tranquilo. ainda. Eu já. É o que, Gabriel? Eu não fui ainda, não. Tá, mas se vacinem, tá? Porque HPV é uma doença que, infelizmente, muita gente contrai. Não que vocês Ô, vão pegar professora, isso. Oi, se eu tentar entrar nesse EBGE, eu entro? entra? Oxente. É porque eu tô procurando aqui onde foi que eu vi do saneamento. Deixa eu olhar aqui. Não, não é este. Entra sim, Gabriel. Vou só procurar agora, porque. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Achei. Então aqui tem mais detalhes. Então, dá pra ver direitinho. Deixa eu dar um zoom que é melhor. Fica melhor pra vocês Tá verem. vendo, professora? Dá Oi? pra ver, só precisa dar um zoom na tela da pessoa. Pronto. Então, com relação à saúde, vamos olhar aqui. Aí tem a comparação com outros municípios. Ó, dentro do estado, Pilõezinhos ocupa a posição 133 no ranking de saúde. Na microrregião está em 14º. Território e ambiente. Não, peraí. Eu errei. Pilãozinho é tamanho de um palito. Tão pequeno que é. É pequenininho mesmo. Ó, bioma Caatinga, como a gente viu. Urbanização de vias públicas. Até então estava em 20,6%. As vias públicas, as ruas são 89,2% arborizadas. Então a gente ainda tem muita árvore em Pilõezinhos. Aí aqui, ó, esgotamento sanitário adequado em 2010. Precisa atualizar. Mas em 2010, apenas 38% das casas apresentavam esgotamento sanitário adequado. O IBGE está para atualizar isso aí, né? Porque a gente está em 2020, 10 anos depois a gente não tem ainda a atualização. Mas aí a unidade territorial... Oi? Eu estava passando aqui, professor, um dia desse. Pronto, então. O É porque IBGE. tem algumas coisas que são atualizadas realmente de 10 em 10 anos. E aí, por isso que a gente só tem ainda os dados de 2010. Isso aqui está para ser atualizado em breve. Mas 10 anos atrás, o esgotamento sanitário de Pilõezinhos era apenas de 38,2%. Eu vou deixar esse link lá no grupo para vocês darem uma olhada depois. Deixa eu botar aqui. Sim, aí sobre a doença do HPV, se vacinem, porque para prevenir, para quando vocês estiverem na idade de Chegou fazer... aqui o link Oi? no grupo. O link chegou no Ah, grupo. sim, pronto. Né? Porque, tem que tomar HPV antes
para prevenir, para não pegar essa doença quando eu tiver mais velho. Então, lavar bem os alimentos e as mãos, cozinhar bem os alimentos, ter água de boa qualidade para consumo. No caso de não ter água de boa qualidade, pegar a água que tiver e ferver bem para poder matar as bactérias e os protozoários. E também ter um sistema de esgoto adequado, porque muitas vezes as pessoas pegam verminoses por aí, eliminam os vermes nas fezes, mas aí a pessoa acaba se contaminando com as fezes depois, porque não eliminou no esgoto. Prof, Oi. eu vou sair agora. Aí, se der tempo, eu vou assistir o resto da aula. Quando Tá chegar. bem, Tiago. Bem rapidinho. Tá bem. Tchau. Tchau. Pronto. Aí, gente, no livro de vocês nós temos também esse mapa mostrando a quantidade de internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Então, com relação à hepatite, leptospirose, dengue, ascaridíase, teníase. Então, quanto mais escuro, maior a quantidade de internações hospitalares por conta dessas doenças. Observem no mapa aí. Quais são os estados que têm menos internações? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá, Sergipe. Pronto. Esses são os que têm menos. E quem é o campeão aí? Que tem mais? Maranhão. O que tem mais? Não, é Maranhão. 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 Maranhão, exatamente. Então, a Paraíba, ela tá aqui em terceiro lugar, né? Vamos dizer assim. Então, nem tá tão ruim, mas também não tá tão bom, comparado a outros estados. Então, é uma coisa para você ver, gente, como o simples fato de você melhorar a qualidade de vida de uma população já ajuda na redução de doenças. Tá? Melhorar a moradia, a cobertura do esgoto, da qualidade da água. Tudo isso assim já ajuda na prevenção de doenças. Mas também não adianta você ter água encanada em casa, por exemplo, e não lavar as mãos. Não cozinhar bem os alimentos. Aí, né, fica difícil. Cada um tem que fazer a sua parte nesse sentido também. As prefeituras, o governo entra com a parte deles, melhorando a situação do esgoto, da água. E a população tem que cada um também cuidar dos seus próprios hábitos de higiene. Tranquilo até aí? Sim. Pronto. Então, a gente falou dos indicadores de serviço e agora a gente vai falar dos indicadores demográficos, que também indicam a saúde de uma população, que são o crescimento populacional, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, o crescimento populacional, como o nome já está dizendo, é o indicador demográfico que fala de quanto que a população cresceu ao longo do ano. Ao longo do ano, não, no final do ano, né? Então, assim, todo ano, geralmente se mede o crescimento de uma população em um determinado espaço. No caso do IBGE, como eu falei, o censo, né, a contagem da população, acontece de 10 em 10 anos. Então, assim, Pilõezinhos ali ainda está marcando 4.900 e pouco habitantes. Depois pode ser que atualize e a gente tenha mais habitantes ali do que a quantidade atual. E eu acredito que tenha. Eu acredito que tenha um pouquinho mais de 5.000. Pilõezinhos é pequenininha, mas aos pouquinhos, né, vai crescendo. A taxa de natalidade está relacionada ao quê, gente? O que é que vocês acham? Natalidade. Ao nascimento das pessoas?
Exatamente. Então, é a quantidade de nascidos vivos, tá? Porque tem também casos de bebês que nascem, ocorre o parto e a criança não está viva. Então, nascidos vivos por 1.000 habitantes. Tá? Então, assim, no livro de vocês tem até um trecho interessante que eu vou até ler para vocês aqui. Ó, que o Brasil, por exemplo, registrou um decréscimo na natalidade ao longo de uma década, passando de 20,8 para 14,1. Então, assim, houve um tempo no Brasil em que nascia muito mais pessoas e agora a gente está vendo que está nascendo menos. Então, assim, isso significa que as pessoas estão tendo menos filhos. E a taxa de mortalidade é o contrário. É a quantidade de pessoas que estão morrendo. Tá? E dentro da taxa de mortalidade, a gente tem a taxa de mortalidade infantil, que é a quantidade de óbitos, de mortes, de criancinhas com menos de 1 ano. Tá? E aí é separado por faixa etária. Então, olha só esse gráfico aqui, de 2000 a 2015, mostrando a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos. O que vocês acham, gente? A situação melhorou ou piorou? Melhorou? Eu acho que piorou. Melhorou. Melhorou. A taxa de Que tá mortalidade está caindo, o que significa que está morrendo menos crianças. Pensem nisso, tá? Taxa de mortalidade alta não é uma coisa boa, porque a mortalidade quer dizer que está morrendo. Então, Mas taxa esse de gráfico aí foi mortalidade alta 2015. está morrendo muitas pessoas. Estão morrendo muitas pessoas. Mas esse gráfico aí é 2015 ainda. Sim, mas tu acha que de 2015 para cá começou a morrer muito mais criança? Não, mas pode ter mudado alguma coisa. Pode ser que tenha mudado. Deixa eu dar uma olhada lá naquele site que a gente tava olhando. Em Pilõezinhos especificamente, ver se tem. Tá sim, professora. Ai, professora, passou 10,53. já. Passou mortalidade infantil. Já passou lá em cima, tava. Tava lá em cima? É em cima, vou sobe, olhar. professora. Vai subindo. Aí, mais abaixo. Aqui. Embaixo. Não, eu tô lendo aqui, ó. A taxa de mortalidade infantil, vocês estão vendo? Eu vou dar azul pra vocês verem melhor. Estão vendo? Na cidade é de 10,53 para 1.000 habitantes vivos. Então, assim, a cada 1.000 habitantes vivos, nascidos vivos, morrem 10. Então, é baixa. Né? Vocês não acham não que é baixa? Mais abaixo. Isso aqui é para Pilõezinhos, né, no caso. Ó, vamos Baixa lá. é, mas se Internações for- devido a diarreia. 0,6 para cada 1.000. Ou seja, assim, é baixa a quantidade de pessoas que são internadas com diarreia. Comparado com todos os municípios do estado, fica na posição 121 de 223 e 142 de 240. Eita! 142 de 223. Então, ainda tem municípios que estão numa situação bem melhor que a nossa. Mas a gente não está tão ruim comparado a outros, tá? Porque aqui só tem internação por diarreia, mas provavelmente porque não tem nenhuma internação por conta de verminoses, tá? Ou não está atualizado. Aqui está dizendo que tem 4 estabelecimentos de saúde do SUS. Lá em Pilõezinhos. Eu só conheço o posto. Eu também. Isso aqui Quais são os outros, hein? Vai construir uma, professora, lá no sítio. Não, Gabriel, mas é Lá porque aqui, ó, 2009. Quais seriam? Ah,
Você, antigamente, né? E agora esperar, né? Porque eu só conheço Pode ter, poucos. pode ter desmanchado, acabado com ele. Na época tinha e agora não tem. Eu sinceramente não tô lembrando. O povo acaba tudo. Ave Maria, ri pra não chorar. Uma frase dessa. Vamos lá. Então tá aqui a taxa de mortalidade infantil do Brasil, mostrando que houve uma diminuição na taxa de mortalidade. E aí também, gente, a gente tem indicadores de morbidade e saúde, que é com relação à incidência e à prevalência de determinadas doenças no Brasil. Então aqui, ó, a gente tem esse mapa mostrando a incidência da dengue no Brasil. Quanto maior a quantidade de números, quanto mais alto o número, maior o número de casos de dengue no Brasil. Deem uma olhadinha aí no mapa e digam qual é o estado com o maior número de casos de dengue. Maranhão, Ceará. Maranhão, Ceará. Paraíba não, Rio O Grande que do é Norte. AC, professora? AC. A C é o Acre. Tem 173. Mas olha só E o Mato Ceará. Grosso. E Olha o valor Mato do Grosso tem Ceará. 253. E olha o Ceará valor tem- de Goiás. Olha o valor de Goiás. Tá em roxinho. 906. Eu acho que em Mato Grosso do Sul tem 253. Mas o campeão aí, no caso, É Goiás. É o é Goiás. Goiás, tá? Isso é o número de casos por 1.000 habitantes. Tá, gente? Então, Imagina o coronavírus na Paraíba. Vixe, achei um monte. mas o pior que foi lá, eu acho que aqui na Paraíba ainda não foi tanto, pelo menos assim. É porque os casos de coronavírus, eles estão subnotificados, vamos dizer assim. Porque a Paraíba demorou muito a fazer, a fazer os testes. Então, muitas pessoas podem ter morrido e podem ter pegado o vírus e não teve como comprovar que pegou. Então, assim, Isso mesmo, alguns... aí depois. Oi? Aí ninguém fez. Fizeram muito tarde, aí alguns morreram. E nem sabe de quem foi, né? Exatamente, a gente não tem alguns dados disso. E outra, gente, agora tá chegando as eleições, eles estão fazendo menos testes para mostrar para a população que, tipo assim, meio que a pandemia acabou. Pilõezinhos, por exemplo, tá com bandeira verde, que o número de casos aí foi muito baixo. Mas tem outros lugares que não foi. E tá aí o pessoal se Professora. aglomerando como se não fosse nada. Licença. Aqui em Pilões estava na bandeira verde. Agora só tem 3 casos, só que não divulgaram, né? Tá no amarelo, disseram. Eita, é? É. Tá sabendo? Ó, pois é, cuidado, minha gente, pelo amor de Deus. Pronto, um motivo de eu não ter ido pra Pilõezinhos ontem, além do médico, é porque eu moro com a minha irmã e ela é diabética. E lá em casa tá muita gente entrando, saindo, essas coisas. E aí eu ir pra Pilõezinhos e voltar pra cá, eu penso muito nela, entendeu? Eu não quero ficar saindo, porque eu não corro risco como ela corre. Não foi por mim. Tá entendendo? Aham. Aí eu preferi não ir. Tá bem? Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Então, olha só, gente. Esse indicador de incidência da doença, a taxa de prevalência, ele é muito importante para ver como é que tá a situação da população e o governo tentar agir para controlar a situação. Porque, assim, muita gente morre de dengue. Dengue é uma doença perigosa. Então, É mesmo. Minha mãe. Ah, não. Minha mãe já teve chikungunya, não dengue. Minha mãe ficou toda inchada. Ave Maria, e foi. Luciana pegou? Foi, chikungunya. Meu tio. Meu irmão também teve, mas só que teve chikungunya. Pois é, Ele então, e a assim, minha mãe.
Eu tive já dengue e chikungunya. É uma doença que tem em todo o Brasil. Todo o Brasil. E o governo precisa ficar de olho nisso para intensificar os cuidados de não deixar água parada. Ô, professora, Oi. a senhora pode acabar mais cedo que meu celular tá em 6%. Vou sim, Jonathan. Eu vou só mostrar esse outro gráfico aqui. Eu tô vendo aqui no livro, esse mapa aí. Tá. Esse aqui é outro índice. Tá em que página? Esse mapa aí. Esse tá na 101. Gente, Que fala Cara, da 101. ascaridíase, que é aquela doença causada pelo verme Ascaris lumbricoides, a lombriga. Então, olha só, a quantidade de... Aqui onde está em vermelho é onde tem mais casos disso. Então, fica aqui, ó, no estado do Amazonas, a maior quantidade. Você vê aqui que no sul, por exemplo, praticamente não tem. E aí nós vamos ter também outros indicadores, chamados de indicadores ambientais, que vão falar da questão de impacto ambiental, que são coisas que a gente já viu, né? Emissão de gases de efeito estufa, espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção, cobertura vegetal nativa remanescente, ou seja, a quantidade de floresta e tudo mais, áreas de floresta pública, consumo de agrotóxicos, que é a quantidade de venenos que são colocadas nas plantações, qualidade dos rios, da água dos rios, e a reserva de água doce. Então, aqui isso aqui eu vou mostrar mais na aula que vem, tá? Que é a questão do consumo de agrotóxicos e desmatamento da Amazônia, a questão da água doce. Mas eu quero que vocês passem para o caderno, para a gente corrigir semana que vem, a questão 2, da página 108 do livro de vocês. São 3 perguntinhas. São bem fáceis de responder. Eu quero que vocês tentem responder para a gente corrigir próxima semana. Tá bem? Que página? 102, Jonathan. Olha aqui, tá na tela. Ó. Questão 2, página 108. Tá. Aí, prof, quando fazer, manda foto pra senhora, é? Pode mandar.